Oi, gente, tudo bem? Nesse quarto módulo do nosso curso de Excel, eu vou mostrar para vocês como fazer o processo de importação das notas, né, que vocês colocaram no Excel para passar diretamente para o NSA, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é logar no sistema do NSA. Depois a gente vai clicar aqui na parte de menções, tá? Ele vai carregar, abrir essa telinha aqui e a gente vai precisar escolher a turma que nós queremos inserir as notas. Então, eu vou escolher as turmas que eu venho trabalhando, né? A turma que eu venho fazendo aquela planilha nas últimas semanas, tá? Vou escolher aqui, né? Essa turma ela é dividida em grupo A e grupo B, tá? Então, quem é professor do técnico ou de matérias técnicas e tem divisão de turma, vai fazer exatamente dessa mesma forma que eu vou fazer. Quem é professor do ensino médio, né, matérias do núcleo comum, o procedimento é até mais simples, porque você vai poder fazer para a turma toda. Vocês vão dar uma olhadinha aqui, vai ficar mais fácil. Tá? Então eu clico aqui na primeira coluna, né, que é a ficha de desempenho, né, aquela parte que nós temos que cadastrar ali as nossas avaliações. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, né, colocar ali a planilha que nós mexemos nas últimas aulas. Tá? Então lembram, a gente fez uma menção para quem havia entregue, né, uma simulação de quem havia entregue essas tarefas, e uma menção aqui para os alunos que participaram, tá? Para alunos que têm um tanto número de faltas. Então, quando eu vou passar isso aqui para o sistema, deixa eu voltar, que deu um probleminha aqui, o que a gente precisa fazer? Eu vou criar, então, duas avaliações, tá? Eu vou criar duas avaliações aqui, tá? A primeira delas vai ser uma observação direta. O que é observação direta? Nesse caso, né, no nosso exemplo, o aluno frequentou a turma. Então, se ele frequentou, ele veio todas as aulas, ok, ele vai ter ali uma nota de participação. A segunda menção vai ser justamente uma entrega de exercício. Então, vou até tirar aqui, já tinha alguma coisa cadastrada, não sei porquê, estou tirando, tá? Vou adicionar aqui uma avaliação. Então, esse procedimento, acredito que vocês estão já adaptados, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar, então, uma avaliação. Aqui eu vou colocar alguma data, certo? Então, vamos colocar aqui dia 17/8. Tá? E aqui eu vou salvar. Deixa eu colocar aqui o instrumento. Então, aqui foi uma observação direta. O que eu observei nessa observação direta? Postura adequada, que mais? Cooperação, enfim, e assiduidade. Vou pôr 3 critérios e salvar aqui. Tá? A segunda avaliação, tá? A segunda avaliação que eu vou adicionar aqui, então reparem, né, ele criou o N1, certo? E aqui eu vou criar a segunda avaliação, tá? Eu vou colocar que foi uma avaliação técnica, onde nós avaliamos cumprimento das tarefas individuais, pontualidade e ok, tá legal isso aqui. Tá? Vou salvar. O que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ter duas colunas, como de costume. O que geralmente você faz sem utilizar o Excel. Você tem registrado em um papel as informações e você vai colocando aqui um por um. Então, R, depois você vai ter que clicar embaixo, colocar B e assim por diante. A ideia de você fazer todo esse processo, a finalidade desse curso, na realidade, é que você pudesse chegar nesse momento e ter um pouco de facilidade para fazer. Então, reparem aqui, eu tenho média 1, média 2 e o terceiro bimestre. Ou seja, eu vou precisar fazer uma planilha que contenha, além do RM e o nome dos alunos, que contenham mais 3 colunas aqui. Tá? Então, vamos pegar a nossa tabelinha lá, das últimas aulas, certo? E aqui eu vou abrir um novo arquivo. Então, vou arquivo, novo, pasta de trabalho em branco. E aí o que eu faço, gente? Eu vou pegar aqui da minha tabela original as colunas
né? Clico aqui na parte de cima, né, no B, arrasto até o C, né, para selecionar todos os RMs e todos os nomes. Ctrl C, vou lá na outra planilha, Ctrl V. Por que a gente tem que criar uma nova planilha? Porque vejam, a nossa planilha original, ela tem informações em diversas guias, né? Então aqui eu tenho as chamadas e as menções. Então é interessante que a gente crie uma planilha do zero, né? Monte uma planilha do zero, né? Simplesmente para o sistema conseguir pegar as informações de forma mais fácil. Tá? Então aqui eu vou colocar menção, e aí eu vou colocar B para todo mundo, nesse caso, tá? Imagina que é só uma simulação, ok? E aqui vamos colocar, vou colocar B para todo mundo também, por uma questão de facilidade, tá? Mas na prática a gente sabe que as notas elas têm que ser variadas, né? E serão variadas. Ok, então agora eu tenho... sim, ele está puxando o critério, por isso que não está dando certo. Vamos deixar dessa forma mesmo, para vocês verem da maneira que funciona. Aí eu vou pegar, né, essa coluna aqui da minha guia das chamadas, vou dar um Ctrl C, vou levar aqui, né, na nova planilha e dou o Ctrl V do mesmo jeito, tá? Então, ó, já pôs ali, menção. Eu posso mudar isso aqui, né? Eu vou pôr assim, ó, participe, para entender que é uma nota de participação, tá? Volto lá na planilha, vou aqui nas menções, tá? Na guia das menções, e vou pegar aqui a minha planilha, né, a minha coluna M. Quando eu vou fazer a colagem, a gente tem que tomar um único cuidado quando a gente usa as fórmulas, né? Vocês viram que aqui a gente usou a fórmula na última aula. Então, quando eu vou transferir isso para uma outra planilha, não adianta eu só fazer o Ctrl V aqui, tá? Senão, o que acontece? Ele deu MB para todo mundo. Eu vou ter que fazer essa colagem, né, com o botão direito do mouse e vou escolher aqui valores, tá? Por que que ele faz daquela forma, né? Se eu dou Ctrl V aqui diretamente, ele joga MB para todo mundo. Porque quando a gente faz a colagem, né, das células que tenham uma fórmula, né, que nem a gente colocou na outra semana, ele vai tentar fazer a mesma fórmula nessa planilha. Aí o que que acontece? Acontece que ele vai colocar na condição ideal lá, que é o MB. Ele vai achar que está todo mundo com 10, tá? Então, sempre clica com o botão direito e colar, né, valores. Beleza, gente. Então, eu já tenho aqui participação. Aqui eu vou colocar entregas. E aqui eu vou criar uma nova coluna chamada final. Essa coluna final é onde efetivamente nós, professores, vamos fazer o quê? Fazer a média final. Então, por exemplo, um aluno tirou B, outro tirou B e o mesmo tirou B na segunda, obviamente aqui vai ser um B. Aí aqui um aluno tirou B na participação e na entrega, né? Então, logicamente, como isso é um teste, eu vou colocar que tirou um B e um I e vai ficar com R, só para a gente verificar como que funciona isso, tá? Para vocês verem como é interessante, eu vou pegar aqui aleatoriamente alguém, eu vou colocar um MB aqui, simplesmente para mudar essa nota para MB, pegar outra pessoa aqui, dar um MB, para a gente reparar que ele é bem fiel ao RM, tá? Então eu coloquei aqui só 2 MBs, o restante é tudo R e tem outros Bs também, ok? Então vejam, minha planilha tem, voltando aqui para NSA, tem o RM do aluno, certo? Na primeira coluna. Tem o nome do aluno, certo? E tem 3 outras colunas. Coluna de... Como é que eu coloquei aqui? Participação, entregas e final, tá? Então, reparem, a coluna de A para o RM, B para o nome, C para participação, D para entrega e E para o final. Vou salvar isso daqui, tá? Vou salvar isso aqui como menções teste, tá? Só para a gente fazer ali o procedimento.
e agora eu venho aqui no NSA. Ah, você pode achar que esse procedimento é demorado, mas com a prática, eu estou fazendo passo a passo, mas com a prática você vai perceber que é muito mais simples do que você vir aqui e ficar, olha na folha, digita, olha o outro e digita. Tá? Então agora, gente, nós vamos vir aqui ó, na opção importar, certo? Tem aqui embaixo, certo? Eu vou escolher lá a minha planilha que eu acabei de criar, menções teste. Tá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Quando eu clicar, ele vai abrir uma janelinha. Ah, óbvio, porque está aberto. Deixa eu fechar aqui, tá? Vocês vão reparar também, quando a planilha está aberta, ele não importa. Então é ótimo ter acontecido isso, que a gente já identifica alguns erros. Então aqui, ó, menção teste. Quando eu clicar, ele vai abrir uma janela para dizer o seguinte, né? Eu quero fazer uma correspondência entre a minha planilha, então aqui é a minha planilha de cima, tá? Ó, pode ver nome, participação, entregas e final. Eu tenho que fazer uma correlação entre o número o nome, a letra, né, da coluna que eu tenho a informação e o que ele vai transferir para o NSA. Então reparem, gente, ó, a minha coluna A lá na planilha, ela era o RM, a B é o nome, o C é a participação, o D é a entrega e o E é a final. Então reparem, aqui na parte de baixo, o que eu quero transferir? Eu quero que a coluna C seja a média 1, né? Então, quero que a nota de participação seja a média 1, quero que as notas de entrega sejam a coluna D, e a nota final, que a gente fez ali, o critério, seja o item E. Ok? Então, A, C, D e E. Aí, a informação B não vai usar? Não vai usar. Então, agora, você nem precisaria ter o nome do aluno ali naquela listagem. Mas eu coloco porque é natural para a gente saber que aluno que a gente está dando a nota. Afinal, a gente não conhece muito eles pelo RM. Vou clicar aqui no OK, tá? Ele vai dar uma mensagem, olha só, dados importados com sucesso. Lembre-se de definir os valores e os critérios das menções novas. Então, dei um OK aqui. O que acontece? Ele passou, certo? Aquelas informações exatamente como eu coloquei, vou até abrir aqui para vocês verem, tá? Que ele coloca exatamente da mesma forma que nós havíamos configurado ali, tá? O que acontece aqui? Tem um MB e aqui não está aparecendo o MB. Por que isso está acontecendo? Provavelmente, ó, reparem, o nome da menina com MB é Bianca. Ela não está incluída aqui na minha lista. Então, isso provavelmente é um erro de secretaria. Até onde eu sei, essa aluna está no grupo B da minha chamada. Tá? Então, por isso que ela não está aparecendo. Mas se a gente fizer um comparativo, deixa eu reduzir aqui para vocês verem. Ó. Amanda B, Amanda Ferreira R, Ana Cristina R, Ana Júlia R, e assim por diante. Tá? Então, ele vai associar a nota do aluno ao RM. Tá? Então, óbvio, a ideia do curso é que a gente vá alimentando essa planilha durante o bimestre, porque quando você tiver na última aula do bimestre, você já tem uma noção de qual vai ser a nota desse aluno. E aí você já pode configurar essa planilha e, naturalmente, fazer a importação. O prazo para a entrega das notas ainda não está aberto. A gente sabe que vai ser só no final de setembro. Mas olha só, eu já poderia ficar sossegado em relação às entregas de menção. Tá? Vocês poderiam também, vamos supor, né? Se vocês trabalham, por exemplo, a média 1 seria sua nota de agosto e a média 2 de setembro, você poderia fazer esse procedimento, né? Você poderia fazer esse processo, sei lá, só com um bloco. E você pode importar a sua nota quantas vezes você quiser, ou seja, aqui eu fiz o processo final, como se eu fosse passar todas as minhas notas. Mas se você quisesse incluir a média 1, aí depois de algumas semanas importar a média 2 e no final a média 3, daria certo do mesmo jeito. Tá? A ideia aqui é facilitar a vida. Tá? Aqui seria só eu salvar, beleza, ele está pronto, tá? Não tem muito erro, não é muito diferente do processo que a gente já fez, né?
e depois precisaria enviar essa menção. Mas esse é o processo de importação. Você, no primeiro momento, parece ser complicado, mas à medida que você usa esse artifício, vocês vão reparar que vocês ganham tempo e para de ficar digitando, né? Porque toda vez que a gente clica para digitar alguma coisa aqui, aparece uma série de coisas, a gente perde no mínimo uns 2 minutos entre um aluno e outro. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre importação do NSA. Espero que vocês tenham gostado.